Muito boa noite a você que acompanha a TV Canção Nova. Nós voltamos com o Além da Notícia nesta quinta-feira. É um prazer grande de tê-lo aí do outro lado. Hoje vamos falar sobre uma questão que é de pouco conhecimento de todos nós. Até mesmo a mim é uma questão muito desconhecida. E hoje vou procurar aprofundá-la aqui com os nossos convidados e com você que está em casa. Vamos falar sobre marco regulatório. Que termo é este? É um conjunto, vou ler literalmente, um conjunto de normas, leis e diretrizes que visam a regulamentação e o funcionamento dos setores nos quais agentes privados prestam serviços de utilidade pública. Um exemplo somente, a telefonia é um destes exemplos, mas temos tantos outros setores que vamos agora aprofundar a questão. E aqui conosco estão hoje a pastora Romy Benquet, que é teóloga, pastora luterana, atual secretária-geral do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, o CONIC, e que também é membro do Comitê Interreligioso que trata das questões do marco regulatório. Pastora, seja bem-vinda. Obrigada. Depois eu quero saber o que uma pastora está fazendo, tratando num tema como esse. Temos aqui também Daniel Heck, advogado e escritor, do Grupo de Trabalho do Marco Regulatório da Presidência da República, do Grupo Coletivo Interreligioso sobre o Marco Regulatório e também do Grupo de Reflexão da CNBB sobre o mesmo tema. Daniel, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, obrigado. É um prazer tê-los aqui. Eu começo já aqui. Daniel, dá para a gente, por favor, já faça uma boa introdução sobre o que é marco regulatório e quais setores ele afeta a nossa vida? Nós deveríamos fazer um histórico, digamos, da questão do Estado. O Estado ele foi pensado originalmente como uma estrutura que beneficia um determinado número de pessoas da população. Ou seja, o Estado não foi pensado no sentido de estar a serviço da população em geral. Por causa disso, a estrutura legal tradicional é uma estrutura que fundamenta o Estado, mas ao mesmo tempo cria dificuldades para que esse Estado esteja realmente voltado para a população, para que ele esteja a serviço da população. Não é que não tenhamos avançado nesse sentido. Avançamos ao longo da história, ou seja, nós temos uma Constituição mais consistente nesse sentido, mas ainda a estrutura do Estado está muito a serviço de um conjunto de elites privilegiadas, dominantes, do que propriamente a serviço de toda a população. Por causa disso, há necessidade de transformar o Estado. Há necessidade de tornar o Estado uma estrutura necessária, nós não estamos negando isso, mas a serviço da população, a serviço da mudança social. Ora, se nós não conseguirmos alterar a regulação, a legislação que sustenta o Estado tradicional e torná-lo um Estado a serviço da população, nós continuaremos tendo esse mesmo Estado voltado para os interesses de uma pequena parte da população. Então, o debate sobre o marco regulatório é um debate fundamental para se pensar a democracia, para se pensar a participação de boa parcela da população que esteve fora dos recursos, dos bens, da riqueza da nação e, principalmente, avançar no sentido de que todas as pessoas tenham cidadania plena. Isto quer dizer, em síntese, a minha compreensão simples aqui é isto, é se agora propor regulamentações, se regulamentar estes setores que devem prestar serviços à nossa sociedade. E esses setores que são diversos, é isso? Isso. Agora, veja bem o seguinte, uma coisa é você repensar o Estado a serviço da população. Outra coisa é avançar de imediato no sentido de que recursos do Estado possam ser utilizados diretamente com o trabalho entre os grupos sociais, as comunidades mais necessitadas. Então, na verdade, é um dos aspectos da mudança da visão do Estado, que é exatamente que os recursos que o Estado administra, que são arrecadados da atividade econômica, das iniciativas da população, que esses recursos também estejam direcionados para transformar a realidade das populações que mais precisam. Muito bem. É bom saber que tem gente preocupada em fazer com que
todos os serviços e todos os benefícios que nós cidadãos precisamos, tem alguém preocupado em fazer com que isso de fato aconteça. Imagino que é isso que se trata nesse marco regulatório. Pastora Romy Benke, o que uma pastora está fazendo, falando de um assunto como esse? A senhora hoje é secretária nacional do CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs no Brasil, do qual faz parte também a Igreja Católica e mais um grupo de outras igrejas evangélicas. O que a senhora está fazendo num trabalho como esse? Bom, eu estou nessa discussão do marco regulatório, como o Daniel já disse, em função também da representação que o Conselho Nacional de Igrejas tem em âmbito dentro da sociedade. Cada uma das igrejas que integram o CONIC, além de 5 igrejas, ele é integrado também por organismos ecumênicos. Esses organismos, elas são organizações da sociedade civil que prestam um serviço importante na promoção e na garantia e na proteção dos direitos humanos. Historicamente, a gente sabe que as igrejas têm um papel muito importante no que diz respeito à prestação de serviços relacionados à assistência social, à educação, à saúde. As organizações de igrejas foram muito relevantes, por exemplo, no período da ditadura militar no Brasil para a luta e a abertura democrática do país. Então, são organizações que prestam um serviço importante para a sociedade. O Daniel frisou bem, as organizações de igrejas, elas têm uma capilaridade muito grande. Elas conseguem chegar lá naqueles cantos do país em que as políticas do Estado não chegam. Então, por isso é importante que o Conselho Nacional de Igrejas participe dessa discussão, porque o marco regulatório ele visa facilitar o acesso a recursos estatais para organizações da sociedade civil. Entre essas organizações, existem várias organizações ligadas a igrejas, porque o acesso a recurso público hoje para as organizações da sociedade civil é um acesso bastante burocratizado. Então, existem regras que são colocadas que muitas vezes são difíceis de serem cumpridas. Eu vou pedir à senhora só um exemplo de organizações religiosas que prestam hoje trabalhos à nossa sociedade e que, por causa delas, é que as igrejas participam desse debate. Por exemplo, eu vou falar desde o âmbito ecumênico, que é o âmbito onde eu atuo. A gente tem a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI. A SESI é uma organização ecumênica que trabalha com o apoio a pequenos projetos nas áreas de geração de emprego e renda, de reciclagem, de agroecologia e assim por diante. Tem a Caritas, né, que é ligada à Igreja Católica, que também desenvolve um tipo de trabalho similar ao da SESI. Dentro da Igreja Luterana tem a Fundação Luterana de Diaconia, que também é um organismo, um organismo de serviço, vamos dizer assim, que apoia projetos de pequenos grupos sociais que tentam transformar uma realidade local. Então, assim, são todos trabalhos muito relevantes. Muitas dessas organizações, durante anos, receberam apoio de agências de cooperação internacionais. Só que agora, com toda a mudança econômica do país, né, que se diz que o Brasil cresceu economicamente, vem o questionamento: por que não tentar captar recursos internos? Por que essa dependência de agências de cooperação? Só que o acesso aos recursos públicos para organizações da sociedade civil é muito difícil, como disse, é muito burocratizado, impõe questões que as organizações nem sempre têm condições de cumprir. E é importante destacar que esse acesso se torna e é legítimo, uma vez que essas instituições prestam serviços que deveriam ser prestados pelo próprio Estado. Isso, exatamente. Então é legítimo isso. Mas não só isso. Por um lado, você tem esse serviço, que seria um serviço complementar ao fato do Estado não ter condições de realizar essa atividade. Se você pegar as escolas católicas, evangélicas, os hospitais, santas casas, hospitais evangélicos, etc., você vai ter um mundo de serviços à população que o Estado não dá conta de fazer, mas não é só isso.
há um viés importante que o Estado precisa compreender, e a sociedade em geral precisa compreender, de que, além do atendimento, da assistência, há uma atividade de promoção que é fundamental e que essas iniciativas realizaram ao longo de séculos ou de décadas. Ou seja, a formação política, a formação para a cidadania, a participação, organização popular, são todas iniciativas fundamentais para construir a democracia brasileira, para garantir a democracia brasileira, e que não são necessariamente assistência, mas são iniciativas de transformação social, de participação, são iniciativas de afirmação das pessoas como cidadãos, e não como pessoas que ficam esperando que alguém atenda, que alguém lhes faça serviços. Ao contrário, que assumam por si próprios. Esse viés é um viés que o Estado tem tremenda dificuldade de entender. Essa iniciativa de promoção. Assistência até que, como me disse, colocaram empecilhos complexos, legislações que não são de incentivo, mas são legislações muito mais de controle restritivo, mas ainda assim alguma coisa funciona nesse campo. O campo da promoção, o campo da transformação social, o campo da afirmação da cidadania, é um campo que o Estado tem dificuldade de entender e que nós precisamos batalhar para que o Estado também esteja a serviço dessas iniciativas. Olha, foi uma belíssima introdução, já que imagino que para todos nós ficou bem compreensivo agora essa questão do marco regulatório. Porém, agora eu quero perguntar-lhes, vamos agora aqui colocar, porque ele é muito abrangente, o marco regulatório, quais são os setores, especificamente, hoje que tem o marco regulatório, o objetivo de regulamentar? Quais são todos os setores? Quer falar? São vários setores, como são organizações da sociedade civil. Dentro dessa nomenclatura, vamos dizer assim, que no passado era o ONG, agora toda hora, né, conforme vai mudando a lei, vão se criando novas nomenclaturas. Então, são várias organizações que vão desde organizações que prestam serviço de assistência, vão pegar uma organização bem conhecida, a APAI, por exemplo, se enquadra dentro dessa discussão do marco regulatório para as organizações da sociedade civil. Até ONGs, fundações, né? Tem várias fundações que são de empresas, de organizações privadas, assim, de fundos, né? Que tem fundos de apoio a projetos sociais, até organizações que têm um histórico de luta pela garantia e defesa de direitos humanos. Movimentos sociais, tudo isso entra dentro dessa ampla discussão da regulamentação do marco regulatório, né? E tem também estatais, não é? As próprias estatais entram também? Na verdade, entram fundações vinculadas às estatais, fundação ou paraestatais ou da economia mista, Fundação Banco do Brasil, da Caixa, etc. e tal, são fundações. Especificamente em relação à questão do marco, da regulação, há vários aspectos que estão sendo tratados e que talvez seja importante destacar. O primeiro aspecto é como se realiza a transferência de recursos públicos. Portanto, há necessidade de uma regulação específica que deixe claro como é que se realiza essa transferência, como ocorre a prestação de contas, o aspecto da transparência, mas ao mesmo tempo o aspecto da finalidade, a possibilidade de atuação a partir do recurso público. Mas há uma série de outros aspectos que também entram na questão da regulação e que são necessários serem aprofundados, e no qual avançamos muito pouco. Por exemplo, a questão tributária. Como é que os tributos, como é que a iniciativa da sociedade permite que tributos sejam destinados, por exemplo, diretamente para a atuação social? Ou qual é a possibilidade de que uma pessoa possa fazer uma doação para um trabalho social sem necessariamente acabar tendo problemas com o fisco? Hoje, por exemplo, aqui no Distrito Federal, se você quiser fazer uma doação, você vai ser onerado por um tributo.
Ou seja, mesmo que vocês queiram... Você está doando e ainda vai pagar um tributo por Sim, aquilo? vai pagar um tributo por isso. Ou seja, o Estado colocou dificuldades para que você possa doar recursos para um trabalho social, por exemplo. Nós não estamos dizendo que deve ser completamente aberto. O que nós estamos dizendo que tem que ser regulado, mas deve-se criar condições para que a população, para que as pessoas em geral, possam efetivamente apoiar as iniciativas sociais sem terem imensas dificuldades. Hoje é muito mais fácil você investir na Bolsa de Valores do que fazer uma doação para um trabalho social. Na verdade, a regulação se faz necessária para se estabelecer os critérios e que sejam justos. Exatamente, justos, claros. Sim. Né? E que principalmente cheguem na população mais necessitada. E que, sobretudo, aquilo que o senhor falou, que haja esta compreensão do Estado de que, fazendo isso, ele está se beneficiando a si próprio. Exatamente. Porque está colaborando com instituições que estão fazendo um trabalho que seria dele. Ele cumpre o seu papel social. Papel social. Exatamente. Há um terceiro aspecto que eu queria destacar, que nós estivemos discutindo recentemente, é a possibilidade de que sejam disponibilizados recursos para que sejam apoiadas pequenas iniciativas que não têm capacidade de gerenciamento e de estrutura legal de se habilitarem a acessar diretamente o recurso. Um exemplo? Os fundos solidários. Essa ideia fundamental, ou seja, a necessidade de que haja recursos para que ela citou a SESI. A SESI é especializada em apoiar pequenos projetos, pequenas iniciativas que não têm uma estrutura formada, que não tem pessoal capacitado de fazer aquela quantidade imensa de prestação de contas, de cumprir requisitos determinados, entrar no SICOMV, etc. e tal, mas que tem um trabalho social importante e onde uma entidade que se responsabiliza pelo recurso poderia apoiar, a Caritas faz isso também, poderia apoiar essas iniciativas com uma estrutura muito facilitada. Nós vamos continuar esse debate daqui a pouquinho, na sequência, no próximo bloco. Eu estou vendo o seguinte, embora seja de interesse enorme de toda a sociedade, mas também é importantíssimo hoje esse nosso encontro aqui para gestores, para administradores, para aquelas pessoas que estão à frente de instituições como essas, às quais a gente está se referindo aqui. Daqui a pouquinho nós voltamos a falar deste assunto, depois do intervalo.